No capítulo desta sexta-feira, 23 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Josué pergunta para Janete se ela já acertou tudo o que ela tinha para acertar com Francesco. Janete fala que sim, graças a Deus, e o dinheiro está na casa bancária à disposição dela. Josué fica curioso como vai ser de agora em diante. Janete fala que agora eles vão ter que providenciar tudo para mudarem da mansão. Josué é atrevido ao falar para Janete que ele vai dormir no quarto dela. Janete, como gosta do atrevimento dele, fala que ela vai estar esperando por ele. No jantar, Janete fala para Marco Antônio que ela só irá levar os pertences pessoais dela. Ela deixará tudo para o Francesco e a amante dele. Marco Antônio deixa claro que ele está impressionado com o comportamento da mãe. Luísa pergunta para Janete se ela sairá mesmo de lá para se mudar para outro local. Janete diz que sim, e não tem remorso algum por isso. Marco Antônio pergunta para a mãe se ela já sabe onde irá morar de agora em diante. Janete fala que ainda não sabe, mas ela tem certeza que para onde ela irá, ela não se sentirá tão sozinha. Marco Antônio, que ainda não sabe de nada do romance da mãe com Josué, fala que ele não entendeu. Janete diz que irá querer uma casa pequena, confortável e sem luxo nenhum. Marco Antônio fica olhando desconfiado para Janete e deixa claro que ele não está reconhecendo ela. É que eu também descobri que eu estou viva, meu filho. Depois que Janete vai dormir, Marco Antônio fica pensando que ele tem que descobrir o que está acontecendo. Francesco conta para Paola e os sogros dele o acordo que ele fez com Janete amigavelmente. Paola elogia a mansão para Inês, falando que ela nem sabe se vai se acostumar a viver lá dentro. Francesco manda a sua amada não falar besteira. Anacleto se oferece para ir junto com eles para a mansão. Paola fala que ela acha melhor eles não irem. Anacleto fica curioso em saber por que eles não vão junto com eles para a mansão. Paola olha para Francesco querendo tirar a culpa de cima dela. Inês não gosta de saber que eles vão ficar longe da neta deles, já que a filha disse que a casa era grande. Anacleto percebe que a casa é grande, mas não para levar ele e a Inês junto. Francesco deixa claro que ele acha melhor eles dois continuarem vivendo lá, porque ele quer ter mais privacidade na casa dele. Paola concorda com Francesco, e Francesco fala para os sogros que eles ficam mais à vontade lá. Inês faz drama, dizendo que está se sentindo rejeitada. Paola pede para a mãe não começar com o drama dela. Anacleto também faz drama, falando que eles estão sendo descartados. Todos estão jantando na casa de Gumercindo. Maria do Socorro olha séria para Florinda, porque na realidade ela não gosta dela por ser muito nova para trabalhar lá. Florinda deu o melhor de si na comida e está esperando para ver o que vão falar. Gumercindo elogia a comida de Florinda, falando que ela cozinha muito bem. Florinda e Mariana se olham depois do elogio de Gumercindo, e Augusto vem com um papo dele de que foi por causa disso que a Angélica mandou a Florinda no lugar da Matilde. Maria do Socorro pergunta para Florinda se os pais dela não se incomodaram porque ela veio trabalhar lá. Florinda fala que não, eles ficaram até contentes, porque lá ela não vai estar trabalhando na enxada que nem o povo da colônia. Mariana defende Florinda, falando que ela leva jeito para o serviço. Maria do Socorro olha séria para Florinda, porque acha que não vai dar certo ela trabalhar lá. Angélica fica com pena de Matilde e pede para ela não ficar triste com ela, por ela ter mandado a Florinda para São Paulo em vez dela. Matilde diz que estava indo tão bem lá. Angélica fala que sabe disso. Matilde fala na cara de Angélica que ela só fez isso porque o Augusto levou ela para almoçar com ele no restaurante do trem. Angélica fica olhando para a cara de Matilde, e Matilde dá uma de inocente, falando que se ela adivinhasse o que ia acontecer, ela não iria almoçar com Augusto. Angélica tenta disfarçar a insegurança dela, mentindo que não foi por isso que ela mandou a Florinda para São Paulo. Matilde deixa claro para Angélica que ela não é uma qualquer, ela é uma moça séria. Angélica diz que sabe disso. É por isso que ela prefere ter ela lá com ela, no lugar da Florinda. Matilde fica curiosa para saber por que Angélica está falando isso. Angélica deixa claro que ela conhece muito bem o marido dela. E ela não confia nele. Ela confia nela. Mais do que confia na Florinda. Matilde finge que acredita no que Angélica falou.
Ela sabe que ela está sendo falsa com ela. Damião está preocupado com a família. Ele conta para Naná que ele tentou vender o coche e os cavalos, mas ele não conseguiu. Antenor não aprova o que Damião tentou fazer, em querer vender o coche dele. Damião deixa claro que ele não tem escolha, porque está ficando difícil a situação para eles. Antenor tenta acalmar a preocupação de Damião, falando que por enquanto ainda não estão faltando comida para eles. Naná fala que é verdade, eles estão conseguindo se aguentar. Damião fica pensando como eles vão fazer no mês que vem. Naná entrega o mês que vem nas mãos de Deus. Ele resolve tudo. Antenor tenta confortar Damião, falando que as coisas vão melhorar. Naná conta para o irmão que eles estão pensando em arrumar emprego em alguma fazenda longe de lá. Damião fica preocupado que eles voltem a ser escravos. Naná não quer nem pensar nisso. Janete abre a porta do seu quarto para Josué entrar. Ele fala que esperou as luzes da casa se apagarem. Janete fica preocupada que Marco Antônio possa estar acordado. Josué tenta acalmar Janete, falando que viu Marco Antônio sair. Janete sabe que o filho dela pode voltar. Josué não quer nem saber do perigo que eles estão correndo e avança para cima de sua amada. Ele brinca perguntando para Janete do que ela tem medo. E ela, como está apaixonada, fala que com ele ela não tem mais medo de nada na vida. Luísa não tem o que fazer e vai até o quarto de Josué se oferecer para ele, mas acaba encontrando o quarto vazio lá. Ela sabe que ele está no quarto de Janete. Luísa tem a ideia de fazer com que Marco Antônio saiba sobre Josué e Janete. Marco Antônio volta para casa depois de ter bebido porque a Juliana está demorando para voltar para ele. Luísa aparece na sala para plantar a discórdia para cima de Janete e Josué. E Marco Antônio pergunta o que ela está fazendo acordada. Luísa dá a desculpa de que ela está preocupada, perguntando para Marco Antônio se ele saiu no coche com Josué. Marco Antônio fala que não. Luísa faz questão de falar para o Marco Antônio que Josué não está no quarto dele. Ela se finge de desentendida, perguntando para Marco Antônio se ele deu folga para o Josué sair. Marco Antônio está de mau humor, deixando claro para Luísa que ele não cuida da criadagem. Luísa, de maldade, toca no nome de Janete para o filho dela, falando que deve ter sido ela quem deve ter dado folga para o Josué. Marco Antônio entende muito bem a indireta de Luísa e pergunta por que ela está falando isso. Luísa conta para Marco Antônio que Janete trata muito bem o Josué, diferente de como ela tratava o Damião. Marco Antônio fica olhando para a cara de Luísa. E Luísa, como já falou que queria, ela dá boa noite para Marco Antônio se retirando de lá. Marco Antônio fica se perguntando o que a Luísa quis dizer. Janete conta para Josué que ela se casou com Francesco por causa de dívida de jogo do pai dela, mas ela sempre odiou os italianos. Josué fica curioso para saber se Janete nunca amou Francesco. Janete conta que somente no começo do casamento deles, mas ela foi deixando de gostar dele, porque ele vivia jogando na cara dela que ele comprou ela. Josué não acredita muito que Francesco fazia esse absurdo com Janete. Janete conta que sim, e que Francesco sabia fazer eles pararem de brigar, porque ela sempre se calava quando ele começava a falar isso para ela. Ela abraça Josué falando que ele vai fazer ela esquecer o passado dela sofrido. Os dois tomam um susto com alguém batendo na porta. Josué corre para se esconder na outra parte do quarto de Janete, e ela se veste dizendo que ela já vai abrir a porta. Janete abre a porta e dá de cara com Marco Antônio lá olhando para ela. Ele entra no quarto com tudo, e Janete pergunta o que ele quer no quarto dela. Marco Antônio pergunta para a mãe se ela está dormindo sozinha lá. Janete fala que sim, e que não tem cabimento essa pergunta dele, o que ele está imaginando. Marco Antônio quase encontra Josué que estava escondido. Ele diz para Janete que ele não está imaginando nada. Janete percebe que o filho bebeu. Marco Antônio confessa que sim, falando que foi só um pouco, mas ele ainda sabe muito bem o que está fazendo. Janete manda o filho ir dormir que é melhor. Marco Antônio não esconde da mãe que ele pensou que ela estivesse com gente no quarto dela. Janete finge que isso que ele está falando é besteira. E Marco Antônio não esconde da mãe que a Luísa foi abrir a boca para ele que o Josué não estava no quarto dele. Josué fica com raiva por Luísa estar se metendo demais na vida dele. E Janete mente para o filho falando que ela liberou o Josué o resto da tarde. Mesmo Marco Antônio pensando mal da mãe dele, fala que ele pensou isso mesmo. Ele dá boa noite para a mãe e sai do quarto dela. Janete respira aliviada depois que o filho sai de lá.
Josué aconselha Janete a mandar Luísa embora, porque ela está muito atrevida. Janete fala que irá fazer isso. Na hora de sair do quarto de Janete, Josué, sem querer, bate a porta levemente. Marco Antônio escuta a porta bater e vai atrás para ver se flagra alguma coisa. Ele chega na sala e não encontra nada demais. Depois ele vai até o quarto da mãe dele e vê ela dormindo quieta em sua cama. Quando Marco Antônio sai, Janete sorri porque conseguiu enganar o filho. Juliana deixa claro para Mateu que ela não gostou dele ter ido beijar Rosana na casa dela. Mateu, todo sem graça, fala que ele já explicou isso para ela, que não foi um beijo de amor. Juliana, para provocar o seu amado, pede para ele mostrar para ela como é um beijo de amor. Os dois se dão um beijão. Pela manhã, Marco Antônio senta na mesa do café mandando servir ele logo porque ele precisa sair. Janete olha que o filho tem alguma coisa e pergunta se ele está bem. Marco Antônio, que anda desconfiado da mãe, fala que ele está ótimo. Janete sabe que o filho bebeu bastante na noite anterior. Marco Antônio debocha, falando que ele bebeu bem menos do que antigamente quando ele era irresponsável. Janete confessa que ela ficou surpresa com ele batendo na porta do quarto dela. Marco Antônio achou estranho ela estar acordada naquela hora, porque ela recebeu ele rápido. Depois que Marco Antônio sai da mesa, Luísa tem a cara de pau de falar que Marco Antônio está nervoso hoje. Janete olha com raiva para Luísa, chamando ela para a sala para elas conversarem. Luísa fica preocupada o que Janete quer com ela, e Antônia faz menção de que não sabe. Marco Antônio, a caminho da casa bancária, pergunta para Josué onde ele estava na noite anterior. Josué fala que foi dar uma volta, perguntando para Marco Antônio por que ele está fazendo essa pergunta para ele. Marco Antônio conta que a Luísa foi falar para ele que ele não estava no quarto dormindo. Josué fala para Marco Antônio que a Luísa parece que está com fogo. Ela vive batendo na porta do quarto dele e ele vive fugindo dela. Marco Antônio pergunta para Josué onde foi que ele passou a noite então. Josué responde que foi nos braços da mulher que ele ama. Marco Antônio quer saber quem é a mulher que Josué ama. Não iria adiantar lhe dizer patrão, porque o senhor não a conhece. Janete conta para Luísa que Marco Antônio foi bater no quarto dela ontem à noite para dizer que o Josué não estava no quarto dele. Luísa tem a cara de pau de perguntar o que ela tem a ver com o que o Marco Antônio fez. Janete diz que Marco Antônio falou com todas as letras que foi ela quem contou para ele que o Josué não estava no quarto dele. Luísa confessa que ela falou o mesmo. E Janete pergunta para Luísa como é que ela sabia que o Josué não estava no quarto dele. Luísa confessa que foi até o quarto de Josué e ele não estava lá. Janete, com ciúmes e raiva, ela se aproxima de Luísa querendo matar ela, mas ela simplesmente pergunta desde quando ela bate na porta do quarto de Josué. Luísa, sabendo que Janete tem um caso com Josué, não se intimida em contar para ela que ela tem batido na porta do quarto dele todos os dias, desde quando ele chegou lá. Ela se apaixonou por ele. Janete olha com raiva para a cara de Luísa. Depois ela se afasta e pergunta se eles já foram para a cama. Luísa demora a responder, mas acaba falando a verdade, que eles nunca foram para a cama porque Josué nunca quis ela. Janete fica feliz em saber disso e manda a Luísa voltar para o trabalho dela. Francesco reclama para Marco Antônio sobre a crise que não passa. Ele fala que já está começando a ficar arrependido do dinheiro que ele deu para Janete, porque ele vai acabar fazendo falta para ele. Marco Antônio comenta com o pai quanto Janete está feliz, coisa que ele nunca havia visto antes. Francesco pede para o filho se explicar melhor. Marco Antônio fala para o pai que ele não é bobo, ele está desconfiado da alegria da mãe dele. Ela nunca foi assim. E ainda por cima disse que também está viva, como ele quando conheceu a Paola. Francesco pensa que a alegria de Janete seja por causa do dinheiro que ela tem agora. Marco Antônio não acredita que esse seja o motivo da felicidade da mãe dele. Francesco manda o filho se explicar melhor. Marco Antônio fala que ainda não tem certeza, mas ele anda muito desconfiado. Francesco manda ele falar logo o que está acontecendo. Marco Antônio diz que se for o que ele está pensando, ele fará de conta que não tem mais mãe nessa vida. Ele conta para o pai que Janete contratou um cocheiro, que não parece cocheiro e que tem idade para ser o filho dela. Francesco pede para o filho falar o que ele está achando. Marco Antônio fala com todas as letras que ele desconfia que a mãe dele anda dormindo com um cocheiro.
Francesco não acredita que a Janete possa estar dormindo com um cocheiro. Marco Antônio acha que isso é um absurdo. Francesco concorda com o filho, lembrando que Janete ainda carrega o nome dele. Marco Antônio acha que Janete não está mais ligando para nada. Francesco parece que está com ciúmes de Janete. Ele pede para Marco Antônio descobrir essa história direitinho. Marco Antônio fica desconfiado, pensando que o pai está com ciúmes de Janete. Francesco fala que com um cocheiro já é demais. Hortência comenta com Amadeu que Mateus saiu cedo para levar a Juliana até o trabalho dela. Eles se reconciliaram. Amadeu fala besteira, falando que o amor do Mateus pela Juliana é um atraso na vida dele. Antônio sabe que Amadeu falou besteira. Ele olha para a cara de Hortência. Ela, no mesmo instante, pergunta para o marido por que ele está falando isso. Amadeu fala que é porque o Mateus pensa na Juliana o dia inteiro. Hortência defende os dois, dizendo que eles estavam brigados. Amadeu fala que compreende isso, explicando para sua amada que as pessoas têm que separar a vida pessoal da profissional. Hortência dá razão para o marido, contando que o comprador já vai passar o dinheiro da venda dos armazéns para ela. Amadeu fica feliz por saber que vai poder continuar a construção dele. Mateus deixa a Juliana na frente da fábrica onde ela trabalha e sai para procurar emprego. Augusto continua assediando Florinda. Ele para na frente dela e pergunta se ela está feliz trabalhando lá. Florinda inocentemente fala que sim, e Augusto mente, falando que foi ele quem insistiu para Angélica deixar que ela viesse para São Paulo. Florinda finge que acredita nele e manda ele não ficar conversando muito com ela, porque ela é a empregada daquela casa. Augusto fica olhando sério para Florinda. Gumercindo comenta com Augusto que ele gostaria que a Angélica e a neta dele viessem morar lá com eles. Augusto deixa claro que por ele venderia todas as fazendas dele e traria a filha e a mulher dele para morar lá com eles. Mas a sua filha tem mais apego naquelas fazendas do que eu, que as herdei do meu pai. Gumercindo defende Angélica, deixando claro que ela sabe cuidar e dar valor nos cafezais. Augusto não gosta de ver a Angélica cheia de trabalho, tendo que ficar se explicando para aqueles italianos. Gumercindo elogia a filha, sabendo que ela gosta de trabalhar. Augusto diz que sabe, falando que a Angélica pode ter uma decepção quando terminar a próxima colheita. Gumercindo fica preocupado e pergunta para o genro deputado por que ele está dizendo isso. Augusto conta para Gumercindo que o preço do café irá cair de vez, porque tem muito café para poucos compradores. Gumercindo infelizmente sabe de tudo isso. Mais uma fábrica que deixa Mateus na mão. Um homem aparece contando que as vagas já foram preenchidas. Dolores briga com Hortência para ver se ela entende que ela não pode colocar todo o dinheiro dela nas mãos do Amadeu. Hortência deixa claro para a mãe que ela precisa dar um voto de confiança para o marido. Dolores briga com a filha, falando que ela não pode também confiar tanto nele. Hortência defende o marido, falando que ele sabe muito bem o que está fazendo. Dolores grita com Hortência, falando que ela não sabe o que está fazendo. Hortência implora para a mãe não jogar o marido dela contra ela e deixar eles se entenderem. Dolores grita perguntando para Hortência se por acaso ela é a culpada porque o outro casamento dela com Hernandes não ter dado certo. Hortência deixa claro que ela não quer discutir agora. Ela ama o Amadeu. Dolores debocha de Hortência, falando que ela sabe muito bem que ela ama o marido dela. Amadeu aparece na hora, escutando a briga das duas. Dolores pede para a filha pelo menos pensar na criança que ela está levando na barriga. Hortência deixa claro que ela pensa todos os dias. Dolores volta a repetir para a filha guardar parte do dinheiro sem que o Amadeu saiba. Amadeu fica com raiva pelo que Dolores está fazendo. Dolores implora para a filha não dar todo o dinheiro para Amadeu. Hortência concorda com o que a mãe está pedindo e também faz um pedido a ela. Não é para ela odiar o Amadeu porque ela ama ele. Eu sei que você ama o seu marido, mas não seja tonta, hein? Amadeu fica bufando de raiva e Hortência fica pensativa no que a mãe pediu para ela. Amadeu não gosta de Dolores estar se metendo na vida da filha dela e ainda chama ela de maledeta. Por isso o outro não gostava dela. Ele tinha razão, o infeliz. Heriberto joga com Januário para ter certeza que não foi ele quem cometeu o crime. Ele pergunta se foi 2 tiros que receberam, um no peito da esposa dele e outro na cabeça do espanhol. Januário inocentemente diz que sim. Mas depois Heriberto muda a versão e fala tudo ao contrário para Januário e ele cai na dele novamente dizendo que foi. Heriberto elogia a pontaria de Januário
perguntando se ele já havia pegado antes em uma arma. Januário diz que não. Depois ele fala que andou dando uns tiros antes de tirar a vida dos dois. Heriberto já sabe que a arma usada no crime foi do próprio Hernandes, mas ele pergunta para Januário de quem era a arma que ele usou para acabar com a vida dos dois. Januário inocentemente diz que era a arma dele. Heriberto agora tem a certeza que não foi ele, perguntando para Januário se ele abandonou a arma no local. Januário diz que sim. Heriberto, para pegar Januário na mentira, mostra 2 armas para ele, perguntando qual das 2 foi que ele usou no crime. Januário fica todo sem graça e dá a desculpa de que não se lembra. Heriberto pergunta para Januário se ele não está conseguindo reconhecer a própria arma dele. Januário diz que para ele é tudo igual. Heriberto tira do bolso a arma que foi usada no crime e mostra para Januário, dizendo que foi aquela arma que pertencia ao Hernandes, e pergunta se ele vai continuar mentindo para a polícia. Januário é obrigado a dizer que não, porque foi pego na mentira. Heriberto se aproxima dele perguntando se foi ele quem matou os 2. Januário diz que não. Heriberto pergunta de quem ele está assumindo a culpa.